Você já sentiu aquela sensação estranha de que, por mais que beba água constantemente, continua sentindo muita sede? Que a sua pele parece estar sempre seca, sua mente fica cada vez mais lenta e as suas articulações estalam o tempo todo como se fossem pedaços de madeira velha. Tudo isso acontece mesmo você cumprindo de forma muito rigorosa e religiosa com a meta dos famosos 2 litros de água todos os dias? Pois bem, o que vou te dizer hoje vai contra tudo isso. Tudo o que nos contaram até agora. Beber água não é o mesmo que se hidratar. Na verdade, você pode estar afogando suas células em água e, ao mesmo tempo, morrendo de sede em nível biológico. E é fácil de entender porque a água que sai da sua torneira e a que você compra em garrafas plásticas é tecnicamente água morta. Sim, é H2O, mas desorganizada. E se o seu corpo fosse uma catedral, a água que você está bebendo agora é exatamente como uma inundação no porão. Ela está lá, sim, está, mas não serve para que a luz da catedral brilhe nem para que os sistemas funcionem. A única coisa que faz é gerar umidade e caos. E quando falo de água morta, não estou me referindo ao fato de a molécula ter deixado de existir, mas sim que ela simplesmente perdeu sua coerência, sua carga elétrica e sua capacidade de se estruturar. E para que você entenda nesse sentido, é importante conhecer as diferenças entre água a granel ou água morta e água estruturada ou água viva. O que se entende por água a granel ou água morta? É fácil. Água parada tratada com produtos químicos ou armazenada em recipientes de plástico. Suas moléculas formam aglomerados gigantescos e caóticos. E para que essa água entre na sua célula, o corpo precisa gastar muita energia própria. ATP, da qual já te falei anteriormente em outros vídeos, para quebrar esses aglomerados e tentar organizá-la. E, no entanto, o que se entende por água estruturada ou água viva é água em movimento, carregada de minerais e que está exposta à luz. É água que já vem em um estado de H3O2 ou gel hexagonal e que entra na sua célula sem que você precise pagar nenhum tipo de pedágio energético, veja só. Por quê? O plástico mata a água? Veja bem, do ponto de vista da engenharia, o que posso fazer é te explicar que o plástico submete a água a 3 ataques sistêmicos. O primeiro, a dissipação de carga. A água de uma nascente tem um potencial de óxido-redução negativo, ou seja, está cheia de elétrons. No entanto, o plástico, que é um isolante e faz com que a água fique estagnada, o que faz é permitir que esses elétrons se dissipem. Ou seja, a água que você bebe de uma garrafa geralmente tem um ORP positivo. E o que isso significa? Significa que é oxidante e que, em vez de te dar energia, ela te rouba. Em segundo lugar, a vulnerabilidade eletromagnética. O plástico não protege a água das frequências e antenas do Wi-Fi, que na verdade destroem a delicada estrutura hexagonal da água viva. E o terceiro, ruído químico. Garrafas de plástico. Eles libertam microplásticos e desreguladores endócrinos, como bisfenóis ou eftalatos, atuam como ruído no sinal elétrico e impedem a formação da zona de exclusão EZ, necessária para a saúde celular. Simplificando, a água que você bebe chega ao porão da sua catedral, que é o seu estômago ou intestino, mas ela contém alguma coisa. Uma tensão superficial tão alta que não consegue subir até as cavidades, que são suas células e neurônios. E é por isso que você se sente pesado. Mas você ainda está seco. Que recomendação posso lhe dar do ponto de vista da engenharia? Bem, o cristal será sempre o guardião da estrutura. Se tiver a opção, escolha água em copo de vidro, mas tenha uma coisa em mente. A verdadeira soberania não está apenas na embalagem, mas, acima de tudo, na sua capacidade de ressuscitar aquela que se transformou em água a granel ou água morta.
Se você já viu meus vídeos, sabe que 70% do seu corpo não é água líquida, e sim um gel inteligente. E agora, por um momento, vamos entrar no laboratório do homem que fotografou essa quarta fase da água, e a partir daí vou tentar te entregar o protocolo que você precisa para poder ressuscitar na sua própria cozinha aquele que é o fluido da vida. Para compreender profundamente a hidratação, você precisa abandonar agora essa visão simplista da água, que a entende apenas como um solvente passivo, e entrar de vez no complexo campo da dinâmica dos fluidos intersticiais do corpo humano. A água, do ponto de vista clássico da matéria, era entendida como tendo ou tendo tido três estados. O primeiro, o estado sólido, o gelo. Neste estado, as moléculas de água estão unidas por ligações de hidrogênio em uma estrutura cristalina fixa, e ao contrário da maioria das substâncias, a água se expande ao congelar. E isso a torna menos densa no estado sólido do que no estado líquido. O segundo estado é o líquido, a água, como sempre a conhecemos, e esse é o estado mais comum na Terra. As moléculas têm energia cinética suficiente para romper e formar ligações constantemente, e isso lhes permite deslizar umas sobre as outras. E é isso que dá à água sua fluidez característica. E em terceiro lugar, o estado gasoso, ou seja, o vapor. Quando a água atinge seu ponto de ebulição ou se evapora, as moléculas adquirem tanta energia que se separam completamente e se movem em alta velocidade, ocupando todo o volume disponível no ar. Isso é o vapor. Mas o Dr. Gerald Pollack, da Universidade de Washington, demonstrou que a água não tem apenas três estados, mas sim quatro. E que esse quarto elemento é, na verdade, o estado fundamental de toda a biologia, formando um complexo cristal líquido hexagonal estruturado. O que Pollack propõe é que entre o estado líquido e o sólido existe uma fase de transição. Enquanto a água comum é H2O, esse cristal líquido hexagonal tem uma estrutura molecular diferente e que muitas vezes é descrita como H3O2. Principalmente se forma junto às superfícies hidrofílicas, ou seja, superfícies que atraem água, como podem ser as proteínas das nossas células. E eu te expliquei isso em detalhes no meu vídeo A Grande Mentira da Água. Quando a água entra em contato com uma superfície hidrofílica, como podem ser também, por exemplo, o colágeno ou as membranas celulares, ocorre o que se chama de transição de fase. As moléculas de água deixam de vibrar de forma caótica e se auto-organizam em uma rede bidimensional de hexágonos. E esse processo, obrigado, gera um fenômeno físico crítico, a separação de cargas. Vamos analisar em detalhes. A zona de exclusão é essa rede hexagonal que atrai os grupos hidroxila e exclui ativamente os prótons. E o resultado é uma zona com carga negativa que atua como um condensador biológico. Mas não pense que eu disse isso da boca para fora. Agora vou te explicar em detalhes isso que acabei de dizer. Um condensador ou capacitor é basicamente um componente eletrônico que armazena energia elétrica. Não é uma pilha que gera energia por meio de uma reação química, mas sim um dispositivo que simplesmente armazena carga ao separá-la. Para que você entenda bem, no caso da água, pense na água comum, o H2O, como se fosse uma espécie de casamento estável, mas que em certas ocasiões, como quando a água entra em contato com uma superfície biológica, ou seja, uma proteína ou uma membrana, esse casamento decide se reorganizar. Um grupo hidroxila é uma pequena parte dessa molécula. Trata-se de um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio. E aqui, como eu estava dizendo, a chave é a sua carga elétrica. Por quê?
É simples, porque o oxigênio é um verdadeiro viciado em elétrons e os atrai com muita força. E ao ganhar um elétron extra nesse tipo de dança molecular, o grupo adquire uma carga negativa. E na zona de exclusão, esses grupos de OH negativo não estão flutuando ao acaso. Eles se organizam em lâminas hexagonais perfeitas, como se fossem um favo de abelhas. E você pode perguntar, qual é a conclusão de tudo isso? É muito simples. Por estarem carregadas negativamente, toda essa região se transforma em uma espécie de ímã gigante. Obrigado. Para a ordem e como repelente para o caos. Mas vamos parar um momento para entender isso. Melhor. Quando Pollack fala de um capacitor, como eu te dizia, ele se refere a um dispositivo que armazena energia separando cargas. Um capacitor é basicamente duas placas de metal separadas por um espaço vazio ou por um material isolante. Se você coloca elétrons com sua carga negativa em uma das placas, os elétrons atraem cargas positivas para a outra placa e, como não podem saltar o espaço que as separa, simplesmente ficam ali, tensos, esperando o momento para poder fluir. E essa tensão é a energia que fica armazenada no capacitor. Agora você vai ver. O que Pollack propõe é que isso é exatamente o que acontece em cada uma de nossas células. Mas é claro, sem placas de metal. Para ele, a placa negativa é a zona de exclusão que, por ser toda uma rede de grupos hidroxila, possui carga negativa. Esta é a placa positiva. Muito obrigado. Trata-se da água comum e normal, que é exatamente o local onde se concentram todos os prótons que foram expulsos da zona de exclusão, a EZ. O isolante, por sua vez, é a própria estrutura complexa do cristal líquido que mantém esses prótons do lado de fora, impedindo de forma eficaz que eles se misturem novamente e acabem por neutralizar a carga elétrica total. Biofisicamente, isso significa que a sua água celular é literalmente uma bateria com uma voltagem mensurável. Mas se não há exclusão, não há diferença de potencial, e sem diferença de potencial, a célula está morta. E este fato é muito relevante e fundamental, porque se aceitarmos a premissa de que a água no interior das nossas células atua como um condensador, então a próxima conclusão lógica é que o corpo humano não funciona apenas como um organismo biológico, mas sim tem a energia de comer. Pense nisso desta forma. Um condensador precisa ser carregado e, de acordo com o que se depreende das pesquisas da Universidade de Washington, essa bateria é carregada com energia radiante, ou seja, com luz e, em particular, com a luz infravermelha que recebemos do Sol e que nós mesmos emitimos como calor. Essa energia radiante é a que expande a zona de exclusão. E o que isso significa? Pois é muito simples. A água é o transdutor. Ela converte a energia eletromagnética do ambiente em energia elétrica disponível para a célula. Se a água nas suas células não está estruturada, ou seja, não há EZ, o condensador está descarregado. Você pode ter todo o oxigênio e os nutrientes do mundo, mas se a voltagem celular cair, a maquinaria da vida para. Em outras palavras, e isso é muito fácil e importante de entender, a estrutura é autêntica. Função. E tudo isso representa uma mudança de paradigma. Passamos de ver a célula como uma espécie de saco de reações químicas. Encará-lo como um motor elétrico que se recarrega com luz e com a presença da água. Agora voltemos por um momento ao gel estruturado. Quimicamente, este gel, eu já expliquei para você que não é H2O. A relação entre os átomos muda para H3 ou 2. E é uma estrutura muito mais densa, mais viscosa e com uma capacidade de armazenamento de informação infinitamente superior.
O que Pollack descobriu é que essa zona de exclusão atua como um verdadeiro filtro quântico devido à sua densidade molecular e à sua carga negativa, e expulsa qualquer soluto, desde toxinas e metais pesados até bactérias. E é por isso que lhe damos esse nome, zona de exclusão. Uma célula hidratada com H3O2 é uma célula fisicamente impenetrável a doenças. E você pode perguntar, como posso manter essa ordem diante da segunda lei da termodinâmica? Entropia? Bem, antes de responder à sua pergunta, vou lembrar que a entropia, em termos simples, basicamente defende três coisas. Primeiro, a tendência ao caos, ou seja, é muito mais provável que as coisas estejam desordenadas do que ordenadas. É muito simples, a energia radiante. Veja, normalmente pensamos na luz não apenas como algo que nos permite enxergar, mas na biofísica a luz é energia pura em movimento. E Pollack descobriu que a luz infravermelha é o verdadeiro trabalho termodinâmico que constrói a zona de exclusão. Pense nisso desta forma. Se você quiser construir uma parede de tijolos perfeitamente alinhados, precisa de alguém para movê-los e colocá-los no lugar. E esse esforço físico é basicamente trabalho. Nas suas células, os fótons, que como você sabe são partículas de luz, são os responsáveis por impulsionar as moléculas de água para que deixem de estar desordenadas e se encaixem nessa rede. Hexagonal. A água não é indiferente à luz. Na verdade, ela é extremamente seletiva e, embora absorva energia em várias partes do espectro, possui um pico de absorção crítico em 3.000 nanômetros. E o que isso significa? Isso quer dizer essencialmente que essa frequência está localizada na faixa do infravermelho próximo, ou ENIR, que é a energia que conseguimos sentir na forma de calor radiante. É como se a molécula da água fosse um rádio sintonizado precisamente na mesma frequência de 3.000 nanômetros. Quando essa frequência chega, a água ressoa, absorve a energia ao máximo e utiliza esse impulso. Impulso para começar a se transformar de água comum em cristal líquido. E o aspecto mais extraordinário e impressionante no experimento de Pollack é a magnitude colossal da mudança observada. Isso não é apenas uma simples melhoria sutil ou incremental. É uma transformação massiva e revolucionária. Ao expor a água a essa luz infravermelha, a camada de água estruturada não só se mantém, mas, como eu disse, se expande e chega a aumentar até 10 vezes o seu tamanho original. E isso se traduz em algo muito simples. Mais luz, mais zona de exclusão. Mais zona de exclusão, uma bateria maior. Uma bateria maior, mais energia disponível para a célula. Isso definitivamente transforma de forma completa todas as regras do jogo. Porque veja, isso significa que o tamanho da sua bateria biológica não é fixo. Depende diretamente da energia radiante que você recebe. E é por isso que quando estamos ao sol ou quando recebemos calor infravermelho, pensa em uma lareira. Não só nos sentimos aquecidos, como também nos sentimos bem. E isso é porque estamos literalmente expandindo a ordem dentro das nossas células e recarregando o nosso sistema. Agora que sabemos que a luz é o operário que constrói e expande essa ordem, podemos entender. Obrigado. Porque a entropia é sua grande inimiga. O que a entropia quer é que esses operários vão para casa e que os tijolos desmoronem. E é aqui que o cristal líquido hexagonal parece um verdadeiro rebelde. A entropia diz que as moléculas de água deveriam estar movendo-se de forma totalmente aleatória ao acaso, colidindo constantemente entre si, sem possuir nenhuma estrutura fixa definida. E, no entanto, o pesquisador Gerald Pollack demonstra claramente que a água celular se organiza em estruturas que são massivamente ordenadas e complexas. Como isso é possível sem violar as leis da física?
A resposta está no fato de que as células não são sistemas isolados. Para criar ordem, ou seja, para conseguir uma baixa entropia, você precisa realizar um trabalho. É como o seu quarto. Tende ao desordem por si só e só se mantém limpo se você aplicar energia para arrumá-lo. É algo como o pagamento de energia. Pollack descobriu que a energia que paga por essa ordem é a luz infravermelha. Os fótons incidem sobre a água e fornecem a energia necessária para expulsar a desordem, os prótons, e poder construir a rede hexagonal. A luz é como uma espécie de limpador. Enquanto a água se torna cristalina e ordenada dentro da zona de exclusão, o que ela faz é expulsar o caos para fora para a água comum ou o que se conhece como água a granel. É uma espécie de negócio com o universo, permite que você crie um oásis de ordem na sua célula, desde que o que você faça seja aumentar a desordem no exterior. Isso é algo como ordem local em troca de desordem global. E por que isso é vital para você? Se a entropia vence dentro da sua célula, a estrutura da água desaparece. As proteínas se desenrolam, as cargas se misturam e aquela bateria da qual eu estava falando se esgota. Na biologia, o equilíbrio termodinâmico total é sinônimo de morte. Estar vivo é literalmente o ato de lutar a cada segundo contra a entropia. E as ferramentas que temos são usar a luz para manter a água estruturada. Por isso, o que eu acho que devemos fazer é tentar mudar o nosso modo de pensar. Porque o que buscamos não é simplesmente beber líquido. O que buscamos é manter um gradiente elétrico. A hidratação real não é inundar o sistema, é basicamente construir e proteger uma rede de cristais líquidos capaz de sustentar uma carga negativa diante da oxidação constante do ambiente ao nosso redor. E agora que entendemos que a hidratação é uma questão de eletricidade e termodinâmica, precisamos enfrentar o desafio prático. Nada do que falamos servirá se o material que você introduz no sistema estiver defeituoso ou danificado. Como eu te disse antes, a água que viaja por tubulações sob alta pressão, batendo em ângulos retos de 90 graus, ou que simplesmente fica parada em garrafas plásticas, é uma água em equilíbrio termodinâmico completamente morto. Fisicamente é um caos. E suas moléculas não estão dispostas a formar redes. Elas simplesmente estão amontoadas em macroestruturas de átomos desordenados, chamadas de clusters ou aglomerados. Para essas células custa uma quantidade enorme de ATP, ou seja, energia química, tentar quebrar esses aglomerados para que a água possa ser filtrada e utilizada. Este é um gasto financeiro completamente absurdo e desnecessário. E por esse motivo exato, nós vamos aprender agora a reanimar o fluido, imitando com precisão a energia vital da própria natureza e toda a dinâmica natural de uma nascente de água pura. Vamos devolver à água sua capacidade de portar vida por meio de 3 processos de engenharia biológica que você poderá fazer em casa e que são muito simples. O primeiro, o vórtice ou a centelha cinética. E tudo isso vem da razão pela qual um rio se autolimpa, para que você entenda. É muito simples, por causa do movimento helicoidal. A água da torneira é um fluido estressado. A pressão que ela sofre e o confinamento nessas tubulações fazem com que sua estrutura natural seja completamente destruída. Pois bem, o que você deve fazer primeiro é colocar a água em uma jarra de vidro e agitá-la durante 30 segundos com uma colher de madeira até conseguir criar um redemoinho profundo no recipiente. Dessa forma você estará gerando o que se chama forças de cisalhamento.
Isso é pura física e essas forças servem para romper esses grandes aglomerados de água, reduzindo a tensão superficial e aumentando a densidade energética no centro do vórtice, sendo, portanto, um simples processo de implosão. Ou seja, o que você está fazendo é preparar o terreno para depois fazer a nucleação do cristal líquido. Segundo passo, mineralização, que é dar a ela carga iônica. A água destilada ou de mineralização muito fraca é, do ponto de vista biofísico, basicamente um isolante, porque sem íons não há bateria. E o que devemos fazer para resolver esse problema? Muito simples. Adicione aproximadamente 1,5 a 2 gramas de sal celta ou sal da Bretanha para cada litro e meio de água. Isso faz com que se esconda uma função biofísica, porque os minerais não estão presentes apenas para a nutrição. Além disso, atuam como sítios de nucleação, ou seja, são como âncoras iônicas ao redor das quais as moléculas de água se organizam em camadas hexagonais. Se você não tem esses íons, a rede da zona de exclusão não tem suporte e desmorona. O que você está conseguindo ao adicionar esse sal é transformar um líquido inerte em um eletrólito vivo que imita o seu próprio plasma. Mas atenção, porque ainda falta um passo. O terceiro, a fotomodulação, ou melhor dizendo, em outras palavras, o carregamento da bateria, e esse é o passo final que a maioria das pessoas ignora. Como Pollack demonstrou, e eu já te contei antes, a água estruturada absorve luz. Pois bem, depois dos 2 passos anteriores, você deve expor a jarra de vidro ao sol ou a uma fonte de infravermelho próximo. E você deve fazer isso por pelo menos 15 ou 30 minutos. Isso, para que você entenda, é como dar à água o combustível de que ela precisa. Os fótons no espectro dos 3000 nanômetros fornecem a energia necessária para que a EZ se expanda fisicamente. E ao fazer isso, o que você está conseguindo é basicamente pré-carregar a água antes que ela entre em contato com suas membranas. Ou dito de outra forma, você poupa ao seu corpo o trabalho metabólico de ter que estruturá-la. Mas ainda resta uma última coisa e para muitas pessoas isso não é tão fácil ou simples de fazer e aqui vem a dica fácil, por assim dizer. Se você mora na cidade e não tem tempo para dançar com uma jarra, que é o caso de muitos de nós, então aplique o que podemos chamar de uma tecnologia de conveniência. Use um liquidificador por 10 segundos. O movimento centrífugo é um verdadeiro reset instantâneo dos agrupamentos moleculares. Se você não tem sol, use uma luz vermelha de terapia ou uma lâmpada de infravermelho e coloque-a em frente à jarra durante o café da manhã para que injetem a energia radiante necessária. E se você não tem jarras de vidro, liquidificador ou lâmpada de infravermelho, procure recipientes de cobre. O cobre atua como um catalisador mineral que ajuda a organizar a estrutura de forma passiva e faz isso por ressonância. Bem, isso nos leva a uma conclusão que me parece interessante. Acontece que você poderia viver sem fazer esse protocolo. Na verdade, você já faz isso há anos e provavelmente nunca sentiu falta. Então por quê? Por que complicar a minha vida? Tenho certeza de que você está se perguntando isso. Bem, existe uma razão fundamental que acho importante que você conheça. Muito simples, para economizar energia. E além disso, muita energia que custa muito esforço para você produzir, embora talvez você não saiba disso. E vou te explicar isso um pouco mais em detalhe. As aquaporinas, ou seja, os poros das suas células, são tão estreitos que as moléculas precisam passar uma de cada vez. Com água morta, a célula gasta uma quantidade absurda de energia ATP para desembaraçar os feixes para que possam caber, para que possam entrar. E com água ressuscitada, por já estar estruturada e ter uma tensão superficial muito menor, a água desliza pelas aquaporinas sem resistência.
Ou seja, ao aplicar este protocolo, você está dando ao seu organismo algo como 20% de energia extra que até agora você desperdiçava apenas no processo metabólico de se hidratar ao beber água. Ou seja, você poderia deixar de ser apenas um consumidor de água para se tornar um verdadeiro engenheiro do seu próprio voltagem e pense no que significam esses 20% extras na sua vida. Mas claro, como não poderia deixar de ser, a decisão é sua. Eu só tento te ajudar com a informação. E agora vamos recapitular para finalizar. Hoje fizemos muito mais do que falar sobre beber água. Redesenhamos a infraestrutura elétrica da sua vida. Passamos da química básica de um líquido, inerte à biofísica de um cristal líquido. A partir de agora, com certeza, quando olhar para um copo de água, você não verá apenas um hidratante, verá um meio de transmissão de energia. Você confirmou que seu corpo não é um recipiente, mas sim uma verdadeira bateria de H3O2 que se carrega com movimento, minerais e luz, e que você já não é mais uma vítima da sede biológica nem da água morta. Agora você tem em suas mãos a soberania para ressuscitar o fluido mestre e pode fazer isso na sua própria cozinha. Você tem um mapa para transformar seu interior de uma poça desorganizada em um cristal radiante que pulsa a menos 70 milivolts. Mas lembre-se, a estrutura da sua catedral provavelmente já está pronta, mas um cristal de água precisa de uma conexão constante com a fonte para não desmoronar. A água ressuscitada é sem dúvida o combustível, mas precisamos que suas células tenham capacidade para suportar essa carga. No próximo episódio, vou abordar a farmacopeia biológica. Eu vou te entregar agora o mapa completo das 6 famílias essenciais de alimentos, que atuam como poderosos sensores, escudos protetores e antenas de luz naturais. E veremos como, por exemplo, a pera sintoniza seus neurônios, como o kiwi economiza sua água metabólica e como as gorduras, obrigado, selam suas membranas para que essa energia não escape mais. Pois bem, se esta viagem para o interior da sua própria biologia está te ajudando a recuperar sua energia e você acha que este conteúdo pode ser útil para outras pessoas, você me faria um grande favor se o compartilhasse. Há muita gente por aí bebendo água constantemente enquanto por dentro o corpo está murchando lentamente e você pode ser exatamente o fio condutor que os reconecte de forma profunda à sua própria soberania em saúde. Você já sabe o que eu sempre digo. Siga em frente, sempre em frente e te leio nos comentários.